Vamos lá, começando nossa sexta aula de Introdução ao Novo Testamento 1. Já oramos, como é costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz, meu irmão. Boa noite, graças a Deus, pastor. Hoje é a nossa sexta aula e nós hoje estaremos iniciando um pouco mais a fundo sobre os temas, em especial do Novo Testamento. Então, estou muito feliz, né, porque a gente progrediu bastante esses dias e hoje a gente vai falar literalmente sobre Jesus. Vamos começar a vida de Jesus. Vamos falar sobre a vida dele, vamos estar trabalhando sobre esse assunto e também os demais assuntos que têm a ver sobre a vida e a obra de Jesus. Então, a pauta de hoje será a vida de Jesus, uma introdução panorâmica do ministério público, estudo harmonístico dos evangelhos, ou seja, os primórdios, o grande ministério galileu, ministério posterior na Judéia e Pérea e o desfecho. Em resumo, estaremos falando sobre o grande evento que é Jesus e a carreira dele. Ainda não iniciarei os 4 evangelhos, mas é claro, já estaremos, né, trabalhando indiretamente a ele. E também pretendo hoje, inclusive, na pauta de hoje, falar um pouco sobre o Jesus histórico. Por incrível que pareça, há aqueles que duvidam da existência de Jesus. Então, se você acha que vai ser fácil, né, Tomé, seguir Jesus, vai não. Pelo contrário, segui-lo é um desafio o tempo todo, né? Como se já não bastasse a luta contra as trevas, a luta contra esse mundo perdido, a luta contra a nossa natureza caída, ainda tem vozes heréticas que tentam nos tirar do caminho e vozes, muitas vezes até científicas e teológicas, que tentam questionar a existência de Jesus. Nós não daremos muita atenção a isso, não porque o assunto não é vasto, mas é porque falta-nos tempo para discorrer sobre tudo isso, mas, ao mesmo tempo, eu quero pincelar um pouco, trabalhando um pouco aqui com vocês, mas, ao mesmo tempo, já disponibilizei materiais aqui do professor Jair, onde tratamos do assunto, e os livros-textos tratam do assunto, tá bom? Inclusive, o nosso livro-texto vai falar sobre isso, né? Ele vai também trabalhar um pouco sobre essas questões da crítica, da autocrítica, dos pensamentos filosóficos, tá bom? Então, vamos lá, meu irmãozão? Vamos lá, vamos trabalhar. Alguma dúvida das aulas passadas, meu irmão? Alguma pergunta? Não? Vamos seguindo. Tá bom. Então, hoje a gente vai estar trabalhando sobre essa temática, mas antes disso, como é costume, eu gostaria de ler um texto bíblico está em Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. Está compartilhando aqui também com você, e eu estarei abrindo aqui, mas o irmão pode ler na sua versão, tá bom? Quero lembrar que as nossas aulas são gravadas para os irmãos depois aproveitarem esse material. Gravamos também porque essas aulas fazem parte do currículo do nosso estudo em EAD, né? Aqueles irmãos que quiserem fazer o seminário hoje em EAD vão estar utilizando também essas aulas, e também gravamos para abençoar o maior número de pessoas. Onde quer que essas aulas cheguem. Hoje mesmo, uma pessoa me procurou no direct do Instagram e eu respondi a ela, tive ali um momento de contato, explicação do curso, e também, para minha surpresa, hoje, quando eu abri o Spotify, eu vi que, depois do Brasil, o segundo país que mais assiste o nosso seminário, agora, de novo, é o Japão, né? Inclusive 3 cidades do Japão. Então, cada época é um país, né? Geralmente o Brasil assiste bastante. Dias atrás estava os Estados Unidos, agora voltou o Japão. Em segundo lugar está o Japão. Então, assim, está tendo um alcance bem grande em nossas aulas e eu fico feliz. Por isso que gravamos,
para abençoar o maior número de pessoas. É claro que as pessoas que assistirem essas aulas serão abençoadas com ela. Mas quem quiser se matricular, entre em contato conosco. Nas descrições aqui desse vídeo ou desses áudios, vocês têm o meu e-mail e o e-mail do seminário. E quem estiver ouvindo essas aulas, você pode assistir essas aulas no meu canal do YouTube. Está lá os módulos em podcast separado, ou também pelo Spotify, um canal que eu também criei, chamado Aulas de Teologia. Lá está os vídeos também. Na Apple, na Amazon, em outras plataformas de podcast, chega apenas em áudio. Inclusive, no YouTube Music também chega em vídeo e áudio. Então é isso aí. Vamos lá. Leia para nós, Tomé, por gentileza. Vamos falar aqui um pouco sobre o nascimento do Mestre. Domingo passado eu preguei sobre Maria, mostrando que ela e José tiveram esse presente imenso, que é crer em Jesus, seguir Jesus, obedecer Jesus, ver Jesus ser gerado neles. Então, eu hoje quero ler esse texto aqui com vocês. Leia para nós, Tomé, por gentileza. Do versículo 26 até o versículo de número 38. Ora, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, uma vez que não conheço o varão? Respondeu-lhe o anjo: Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pois por isso o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada será impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Aleluia. Texto maravilhoso, maravilhoso. Maria, uma pessoa simples, pobre, José, um carpinteiro, ambos da tribo de Judá. Num primeiro momento, eu até achava, no passado, que porque Isabel é parente de Maria, eu achava que Maria poderia ser da tribo, né, de Levi, juntamente com Zacarias. Mas ao estudar um pouco mais, nós notamos que Maria também é descendente de Davi, né, um dos filhos de Davi, e assim como também José é de outro filho de Davi. Então, ambos são da tribo de Judá. Mas uma coisa que destaca aqui no texto é a palavra de Deus está sendo dada a ela por meio do anjo. O anjo diz, né, que vai nascer Jesus, que ele será o rei, o governo desse reino jamais terá fim. Então, uma coisa que eu queria destacar aqui nesse texto é o lado divino de Jesus, é o lado real de Jesus, o lado da majestade de Jesus, sendo dada a Maria para que ela tenha essa alegria de gerar o próprio Deus encarnado. Então, eu queria destacar esse lado agora, porque hoje a gente vai estar falando bastante sobre Jesus, sobre o ministério dele, sobre a vida dele, sobre a obra. Jesus é a pessoa mais nobre, mais linda, mais excelsa. É o próprio Deus que vira homem.
para se tornar o nosso Salvador. É o nosso Salvador. Ele é 100% Deus, é 100% homem, mas o que eu quero dizer aqui nessas palavras, sendo bem breve, é que Maria, ela acreditou em tudo isso. Ela acreditou que mesmo ela sendo uma pessoa pobre, ela pertencendo de uma linhagem real, ali nasceria o Salvador dos homens, o Salvador de Israel, e o Deus Todo-Poderoso, a profecia, como Isaías tinha dito, né, que o governo de tudo estaria sobre seus ombros. Então, como diz aqui no versículo 32, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ou seja, ela sabia disso, que ele seria o cumprimento das profecias. Ela não duvida, ela crê. E no 33, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó. Não fala nem sobre a casa de Israel, a casa de Jacó, né? Quando Deus chama o seu povo de Jacó, é porque está nos mostrando que a gente é linhagem de Jacó. Ou seja, falhos como Jacó, né? E o seu reino não terá fim, ou seja, estava nascendo no ventre dela, ia ser gerado no ventre dela, a partir da profecia do anjo Gabriel, da palavra que ele trouxe, né? O rei eterno, o reino dele jamais teria fim. Então, Maria, é óbvio, ela possivelmente não se lembrava da profecia que a Virgem conceberia, então ela questiona, né, como diz aqui no versículo 34, e o anjo apenas diz, não, o Espírito Santo virá sobre você, a sombra do Altíssimo te cobrirá. E a conclusão de tudo é que ela diz, eis-me aqui, ponto final. Então ela gerou o rei de todo o universo, ela viu isso acontecer na vida dela. E eu queria deixar aqui essa abertura, porque hoje, quando a gente for falar sobre Jesus, sobre a obra dele, sobre vários acontecimentos, sobre várias coisas, como eu mencionei, a vida de Jesus, o ministério público, o ministério do Galileu, o ministério posterior na Judéia, na Pérea, todos esses primórdios, é normal que para nós que cremos, essa mensagem ela é bem doce. Mas como eu mencionei há pouco, há um questionamento também ao longo dos séculos que vai dizer, será que Jesus de fato existiu? Será que o que nós acreditamos, o que a religião ensina, de fato é verdade? É aí onde os teólogos, e pasmem, teólogos vão dizer assim, vão questionar sobre o Jesus histórico, né? Então, assim, é muito curioso, porque nos dias apostólicos, houve as heresias gnósticas, que tentavam deturpar o nascimento de Jesus. Diziam, não, Jesus, ele veio sim, mas ele é um espírito, ele não é corpo, porque a matéria é má. E aí a gente vai aprender, quando estudarmos um pouco sobre as cartas paulinas, e principalmente joaninas, sobre o gnosticismo, que era algo que a igreja enfrentava. Então, perceba, eles não estavam negando que existiu, eles estavam dizendo que existiu, mas era de outra forma. Eles estavam negando a revelação. Até aí vem a resposta bíblica. Mas, por incrível que pareça, né, no meio dos protestantes e da teologia protestante, nasce essas correntes liberais que vão questionar. Se fôssemos questionados por professores universitários, é uma coisa, mas quando surgem teólogos questionando a própria existência de Jesus e a obra salvífica de Jesus, aí, meus irmãos, é o fim da picada, como dizem, né? Então, eu estou fazendo esse comentário porque crer em Jesus é um grande desafio. Viver uma vida de renúncia é um grande desafio. O diabo vai tentar nos tirar do caminho de Deus. E muitas vezes, para nossa surpresa, vozes de alguns que se dizem teólogos
vão tentar desconstruir a fé bíblica, a salvação em Jesus, a obra de redenção dele. Então, assim, é lamentável, mas ao mesmo tempo eu quero desafiar você, meu irmão Tomé, e os demais irmãos que forem assistir depois, sejam como Maria, creiam, apenas creiam, como Maria e Isabel, porque como o próprio anjo falou para Maria, Maria, a tua parenta já está 6 meses grávida, possivelmente ela não estava sabendo. E ali o anjo até diz, né, porque para Deus nada é impossível. Para Deus todas as coisas é possível, né? Porque para Deus nada será impossível. Ou seja, não duvidem. As vozes das trevas vão se levantar, a perseguição vai se levantar. Ora, nós mesmos poderemos talvez ter momentos de fraqueza, mas lembrem, creiam em Jesus. Ele é o Redentor da nossa alma, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é Deus, Ele é o nosso tudo. E então eu deixo essa breve abertura aqui, porque a gente vai mergulhar a partir de tudo que a gente aprendeu agora nele e na biografia, né? Então, tá bom, meu irmãozão? E aqui, só para mostrar para você, meu irmãozão, e para os demais alunos da casa, eu tinha dito que no nosso livro-texto está dessa forma, né? Nosso livro-texto, olha só, ah, nós estamos seguindo aqui o livro do Gundry. Aqui aparece a segunda parte do livro como subsídios literários históricos. E a terceira parte, que é os 4 evangelhos canônicos e Atos, aonde nós estaremos trabalhando depois. Mas percebam que essa divisão, ela é uma divisão boa, por um lado, né? Porque na primeira parte, os antecedentes políticos, culturais e religiosos, que a gente trabalhou, que é o período interbíblico. Agora aqui a gente entrou para aquelas questões do cânon, estudo da vida de Jesus e o panorama introdutório da vida e do ministério público de Jesus. Aqui foi uma maneira que ele resumiu, mas eu vou seguir nesse módulo o roteiro, não aqui apenas, como eu mencionei na última aula, do nosso livro-texto. Esse livro-texto está muito bom, como eu mencionei aqui, ó, aumentando a letra, só para vocês verem. Aqui está ótimo, não está ruim, mas eu vou seguir esse roteiro daqui em diante. Eu vou seguir esse roteiro aqui, deixa eu mostrar, que é o roteiro da versão anterior. Ou seja, eu vou seguir aqui o roteiro da versão anterior, por quê? Porque está mais explicado. Ó, primeira parte da versão anterior seria o período interbíblico. Cenário, antecedentes políticos, culturais e religiosos. Segunda parte, o evento crucial, a carreira de Jesus. Então, o que eu vou fazer? Literalmente, eu vou pegar agora e vou trabalhar ponto a ponto aqui. Como assim? Eu vou fazer isso. Nós vamos hoje começar aqui o capítulo 5, a vida de Jesus. Vou pular os 4 evangelhos, porque aí depois a gente vai voltar aqui para o material, para esse outro material. Deixa eu só mostrar novamente, olha só. Porque na versão nova, ele deixou separado, pode ver, ó. Ele vai trabalhar aqui. Aqui, ó. Terceira parte, os 4 evangelhos e Atos. Então, o que acontece? Eu vou fazer literalmente isso. Eu vou seguir agora com vocês, né, o material da versão anterior, porque está mais explicado, irmãos. Eu acho que ficou mais didático, tá? Ó, então, como eu disse, agora nós vamos falar o capítulo 5, a vida de Jesus, introdução panorâmica, a vida e ministério público de Jesus, os estudos harmonísticos dos evangelhos, os primórdios. 9, o grande ministério galileu. 10º, ministério posterior na Judéia e Pérea, e o desafio. Por que eu vou fazer assim? Porque ficou mais dividido. Então, o bom de estar gravando essas aulas aqui, Tomé, porque você vê, há 3 anos atrás eu dei essa matéria. Há 3 anos atrás eu fiz daquela forma. Agora eu estarei mudando. Então, quem assistir aquele módulo vai ter essas informações, mas com outra abordagem. Esse módulo eu vou trabalhar dessa forma.
E assim a gente vai aperfeiçoando e vai enriquecendo aqui o nosso seminário, porque o material é muito vasto, então eu tenho que selecionar. E eu, fazendo as minhas lições de casa, eu falei, eu vou dar essa pitada de inovação. Tá bom? Beleza? Tá bom? Beleza. Então, eu vou passar agora para você, só para você ter uma ideia, outra coisa, e os irmãos aqui da classe, olha só. O material que o professor Jair também tinha nos passado, ó, que está no nosso canal do Spotify, ou melhor, para os alunos aqui da casa, que é no Drive, né, que eu passei para vocês. Não sei se está dando para você ver, Tomé. Deixa eu abrir aqui, ó. Esse Dá para ver material sim. aqui, ó. Tá dando para ver? Não. Tá. Ó, tá vendo? Nós já tivemos tudo isso daqui já. A gente já falou da aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, ó, Bíblia em português, se der tempo a gente vai trabalhar. 10 a Bíblia em português, a aula 11 os Evangelhos, aula 12 Jesus Cristo. Aí aula 13, 14, 15, 16 são os 4 evangelhos e depois Atos, fechamos. Então, depois, quem quiser saber mais sobre esses assuntos, leia aqui, porque cada bloco desse que eu disponibilizei para vocês do professor Jair, tem aqui um material muito vasto. Por exemplo, Jesus Cristo, aqui, ó, vários artigos. A mesma coisa, os evangelhos, ó, vários artigos, textos, livretos, slides, tá bom? Então, a gente vai estar agora indo para esse outro material, que é o material dos slides que eu produzi para vocês. Tá bom? Tudo bem, Tomé? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, Tranquilo? tranquilo. Então vamos lá. Então vamos lá, que tem bastante coisa para a gente trabalhar. E eu vou abrir aqui o slide de número 5. Deixa eu compartilhar aqui com você. Slide de número 5. Joia aqui. Slide 5. Então, faça as honras para nós, meu irmão. Aqui. Então, a gente vai estar trabalhando, como eu mencionei, no livro, né, texto, que seria a vida de Jesus agora, tá bom? Pode ler para nós também, por gentileza. Escavando os evangelhos, de fatos históricos a textos sagrados. Uma investigação estrutural sobre as origens, fontes e a formação das narrativas de Jesus. Joia. Então, vamos lá. Pode continuar, por favor. O escopo da investigação. Primeiro, fontes externas. Existem evidências literárias sobre Jesus fora do Novo Testamento? Qual o seu valor histórico? 2. O problema sinóptico. Os evangelhos são narrativas independentes ou interdependentes? Se interdependentes, quem copiou de quem? 3. A pré-história do texto. Como a tradição oral se transformou em documentos escritos literalmente estruturados. 4. O veredito histórico. Até onde a crítica histórica moderna permite confiar nos retratos que os evangelhos nos dão de Jesus? Então, aqui é o escopo do que a gente vai pesquisar agora, porque, como eu mencionei, quando uma pessoa que não é religiosa questiona a existência de Jesus, é legítimo, nenhum problema. Eu posso dizer que, por exemplo, várias religiões foram criadas a partir de uma imaginação ou a partir de um líder. Eu posso dizer que, de repente, o contexto pelo qual aquela pessoa escreve é ficção. Então, assim, dentro de um primeiro momento, é legítimo essa discussão. E quando a gente vai falar sobre Jesus e a vida de Jesus e a pessoa de Jesus, é normal também que as pessoas façam esse questionamento e nós, muitas vezes, precisamos dar algumas respostas. É óbvio que, como religiosos, nós vamos sustentar aquilo pelo qual cremos, mas
muitas vezes é importante também ter paciência com aqueles que têm dúvidas legítimas, mostrando, olha, tudo isso que eu estou te falando, que é um assunto de fé, ele teve uma pessoa, ele teve um grupo, ele teve uma origem. Então, assim, podem ver que aqui, quando a gente examina sobre as fontes externas, a gente vai ver que quem são as maiores fontes externas? São aqueles que, de fato, viveram com Jesus e até os opositores. Por exemplo, se nós formos conversar agora com um judeu que literalmente segue a tradição judaica e não vê Jesus como Messias, eles vão dizer que Jesus foi um profeta. Eles não vão negar que Jesus foi uma pessoa importante. Eles vão dizer o seguinte, que ele não é o Messias, mas eles não vão negar a existência. Parece bobeira, mas nessa afirmação já é uma grande afirmação. Porque mesmo que eles não acreditem que Jesus é aquele pelo qual nós acabamos de ler lá, onde Gabriel disse a Maria, e mesmo que eles digam que Jesus não seja o Messias, não seja Deus encarnado, eles não vão negar que Jesus era um profeta, que Jesus era um judeu. Ou seja, isso diz muito para nós. Então, quando a gente pega um texto judaico, mesmo que sejam atirando pedras em Jesus, ou na igreja, ou nos apóstolos, isso é um documento histórico, é um documento arqueológico, muitas vezes, dependendo do achado. E isso diz, ou seja, existiu. Então, quando há pouco eu mencionei que teólogos vão dizer, por exemplo, e questionar sobre o Jesus histórico, é lamentável. É como se eles dissessem o seguinte: uns vão questionar o lado divino de Jesus, outros vão questionar o lado humano de Jesus, e outros vão questionar, inclusive, toda a história do Novo Testamento, dizendo que a fé cristã é baseada em mitos, contos da carochinha. Ou seja, é lamentável quando teólogos vão para esse campo, mas existe. E a gente precisa dar uma resposta inteligente. Porque hoje, aqui, num seminário teológico ortodoxo como o nosso, o aluno que se matricula aqui é porque, em primeiro lugar, ele é membro de uma igreja. Em segundo lugar, porque ele quer aprender mais sobre a Bíblia. Ou seja, pressupomos que ele crê nas Escrituras. Mas sabemos que muitos seminários teológicos eles estão abertos com outras premissas de ensinar teologia. Então, por isso que o nosso seminário ele é específico para cristãos, e por isso que a gente tem os pré-requisitos para entrarem aqui. Mas vamos lá. Quando você faz teologia numa faculdade, que você presta ali um vestibular e entra, muitas vezes tem teólogos liberais que vão questionar o lado divino de Jesus. Ou seja, pensa nisso, Tomé, você formar ou você ler uma obra, ou nossos filhos, né? Você tem 2 filhas, eu tenho 2 filhos, já de idade universitária, etc e tal, mas estão lá na faculdade e de repente aprende que toda a religião que os pais dele defenderam é uma mentira. É uma obra para manipulação humana. Ou seja, se a gente não souber ter paciência, dar uma resposta para eles, muitas vezes eles são influenciados, né? Pelas ideologias, pelas filosofias. Isso é perigoso até para quem é mais velho, na verdade, né? Nem meu irmão, ele estava fazendo ciência da religião, e ele veio com umas ideias lá de que, né, de que a Bíblia tinha sido alterada, tal, essas conversas de sempre. Olha aí, Daí tá vendo? eu falei, cuidado, porque Exato. você está fazendo ciência da religião, mas quem está dando as matérias não são, né, cristãos, né? A Claro. maioria nem sequer é religioso. Estão lá pela profissão e às vezes coloca o viés ideológico dele em cima da matéria. Exatamente, Tomé. Muito bem Que nem, colocado. que nem a fonte externa aqui. Outro dia eu assisti um podcast com o Rodrigo Silva, o arqueólogo, Hum. e ele citou, né, Flávio Josefo, que ele falou assim, que tem a, a evidência física, né, por exemplo, a arqueologia, só que tem a evidência também documental. Aí ele citou o exemplo de Platão, né, que as pessoas não questionam a existência de Platão,
tendo só cerca de 150, 200 cópias de manuscrito dele, mas questiona a existência de Jesus tendo tanto documento falando sobre ele. Exatamente, como na última aula nós vimos, por volta de 5.000, né, manuscritos. Ou seja, exato, por isso que eu fiz essa questão, a questão de abrir o texto, falando que a gente vai ter muita dificuldade de seguir Jesus. Porque é uma luta espiritual, né, Tomé? Como você falou, na universidade, o seu irmão é pastor. Ou seja, se ele não tomar cuidado, essa informação pode atrapalhar a vida espiritual dele. E ele vai ter que lutar. Por isso que nós não somos contra a discussão acadêmica, mas é por isso que um seminário ortodoxo, a premissa dele é preparar os servos de Deus para o ministério espiritual. Não é acadêmico pelo acadêmico, não é humano, não é científico, é espiritual, em primeiro lugar, né? Então, é isso aí. Vamos continuar aqui? Prosseguindo, leia para nós, por gentileza. O diagnóstico das fontes extrabíblicas. Categoria da fonte: historiadores romanos judeus, história secular. Os ágrafos, não escritos e fragmentos. Papiros e falsos evangelhos, coletâneas corruptas. Evangelhos apócrifos, ficção piedosa. Exemplos principais. Joséfo, acho que eu li na ordem errada, né? Não, Não? tá certo, é porque na realidade, pode ver, ó, categorias das fontes. Tá certo, Historiadores, porque aqui, por exemplo, né? acho que tinha que ser da esquerda para a direita para ficar mais claro ali. Sim, sim, Categoria da fonte: historiadores romanos, judeus, história secular. isso, Os principais: Joséfo, Tácito, Plínio, o jovem Suetônio. Conteúdo confirmado: existência de Jesus, morte sob Pôncio Pilatos, rápida expansão da adoração. Valor para a reconstrução: baixo. Lacônicos confirmam o macro, mas não detalham vida ou ensinos. isso, assim, dessa forma tá certo, porque aqui seria um paralelo, né? Explicando. Isso. Então, agora, categoria das fontes. Pode ler para nós? Os ágrafos, não escritos, fragmentos. Exemplos principais: citações de Paulo, Atos 20, 35, notas marginais em manuscritos. Conteúdo confirmado: declarações isoladas, entre aspas, mais bem-aventurado é dar do que receber. Valor para reconstrução: mínimo, fragmentários, sem contexto narrativo. Categoria da fonte: papiros e falsos evangelhos. Coletâneas corruptas. Exemplos principais: papiros de É que aqui alguma seria coisa. um nome grego, né? Então, é um nome difícil. Evangelho de Tomé, conteúdo confirmado. Coletâneas de frases soltas. 114 logia, ditos, misturando originais e distorções. Valor para reconstrução: strong baixo, tradição altamente corrupta e tardia. Categoria de fonte: Evangelhos apócrifos, ficção piedosa. Exemplos principais: textos dos apóstolos, século 2 e 3. Conteúdo confirmado: preenchimento imaginativo de lacunas, exemplo, infância de Jesus. E valor para a reconstrução: nulo, crenças heréticas e invenções desprovidas de lastro histórico. Aqui no caso seria textos pós-apostólicos, século, é que você falou, só faltou pós, né? E pode ver que strong vai dar uma informação interessante, ó, nulo nesse caso. No anterior era baixo. Então, assim, essas fontes, vamos pegar aqui primeiro, só para dar um exemplo bem legal, Tomé. Aqui o caso do primeiro bloco, ó. Categoria das fontes: historiadores romanos, judeus, história secular. Ó, Joséfo vai citar sobre os cristãos. Joséfo cita um nome que parece que ele está citando Cristo, né? Então nós entendemos que é Cristo
pela maneira, mas a maneira que está escrito é como se fosse outro nome se referindo a Jesus. Mas, por exemplo, Tácito, Plínio, Jovem e o Seutônio. Então, conteúdo confirmado, ó, existência de Jesus. Ou seja, há uma confirmação histórica por parte, como eu mencionei há pouco, de judeus que eram contra. Contra quem? Contra Jesus, contra a igreja. Então, é uma confirmação, né? E aqui também sobre a morte de sobre Pôncio Pilatos, rápida expansão da adoração. Por exemplo, né, quando temos um documento histórico falando os dias de Pilatos, os dias de Herodes, os acontecimentos naquela região, isso tudo confirma a narrativa bíblica, né? E o valor para a reconstrução muitas vezes é baixo, né? Confirmam o macro, mas não detalham a vida ou o ensino, né? Então, tudo bem até aí? Ficou claro? Tranquilo. Lembrei Né? também, acho que foi falado em uma das aulas também sobre um achado arqueológico sobre a Caifás, que descobriram uma urna com ossário com a escrita Caifás. Não sei se você chegou a ver isso. Eu me recordo alguma coisa sobre isso, agora eu não estou lembrando direito também. Foi nesse módulo, inclusive, não Aí não, foi? eu não lembro se foi nesse módulo, acho que foi em outro. Eu não sei É, se era referente a ele mesmo, mas fazia parte da família dele, né? Dando uma citação, né? isso, uma citação sobre a existência de Caifás, né? Como sumo sacerdote. Exato. Né? Mostrando de fato que ele existiu. Realmente, será que foi a de arqueologia? Eu não lembro agora também. A palavra lacônico, que a gente acabou de ver, é um adjetivo que descreve uma pessoa, discurso, resposta ou texto breve, conciso e direto ao ponto, né? Então, por isso que a gente viu aqui que o valor para a reconstrução, lacônicos, ou seja, tem pouca significação, né? Pouca importância, né? Ou é conciso, é algo bem objetivo, tem um, 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 um propósito, mas não vai falar tanto, né? Por exemplo, sobre a obra salvífica de Jesus. Normal, né, irmãos? Porque, afinal de contas, a pessoa está escrevendo, questionando, não está valorizando, né? Tá bom? Tudo bem até aí, Tomé? Tranquilo? Tranquilo. Agora a gente vai entrar para uma questão aqui, que é a questão sinótica, né? Leia para nós, Tomé, o que que seria. A gente depois vai trabalhar isso um pouco melhor, mas aqui a gente já vai pincelar. Problema sinóptico e a âncora de Marcos. Mateus, Marcos e Lucas, os sinópticos de visão conjunta, compartilham semelhanças verbais exatas que a mera tradição oral não explica. A solução central, a prioridade de Marcos. Em outras palavras, resumindo já e antecipando um fato. Se os evangelhos foram fruto de um trabalho ali dos apóstolos ou sobre orientação dos apóstolos, houve alguém que escreveu primeiro e os outros possivelmente seguiram aquele roteiro. Pastor, e aí? Isso é provável? Sim, é provável. Há algum problema? Nenhum problema. Nenhum problema. Quer ver um exemplo? A nossa liturgia na igreja, ela pode ser diferente da liturgia que Calvino tinha, que Spurgeon tinha, que Lutero tinha. Mas percebam, é algo parecido. Qual o problema? Qual o problema a gente ter características diferentes? Qual o problema a gente ter um olhar diferente? Mas todo problema, se o nosso culto for a pessoas ou seres diferentes, aí sim. Então, note que os 4 evangelhos é a biografia de Jesus. Por que não os apóstolos, eles não teriam esse cuidado? Pelo contrário, eu acredito que isso foi algo de propósito. Deus poderia, inclusive, ter usado os 12 apóstolos, né? No caso, Matias, substituindo Judas, cada um para escrever algo de Jesus. Seriam 12 obras distintas. Mas Deus não quis assim. Deus quis usar João Marcos, Deus quis usar Levi, que é Mateus, Deus quis usar João, e Deus quis usar Lucas.
sabendo que João, Marcos e Lucas não eram apóstolos, eram discípulos dos apóstolos. Percebam? Então, o que eu quero dizer com isso? Essa obra, possivelmente, da biografia de Jesus, os 3 evangelhos, por eles terem construções muito parecidas, nós notamos que o Espírito Santo de Deus os guiou dessa forma. E, ao estudar, notamos uma semelhança nesses 3 evangelhos. E deduzimos que o primeiro dos evangelhos a ser escrito é Marcos. Por isso que sinótico é semelhante. Então, os 3 evangelhos são semelhantes. Mas, pastor, eles poderiam ser diferentes? Claro que poderiam. É óbvio que poderiam. Mas nós entendemos que aqui é o necessário de Deus para todas as gerações. Por quê? Porque a gente vai aprender que Mateus foi escrito para um público específico, Marcos foi escrito para outro público específico, Lucas para outro público específico e João para outro público específico. Então, na onisciência divina, é como se Deus abraçasse a humanidade com esses 4 evangelhos. Seria o norte, sul, leste e oeste. Mas é muito mais do que isso, porque a gente vai ver que os 3 evangelhos, na realidade, eles tipificam o alcance global. E João, ele é diferente. Ele olha por cima, ele olha por dentro. É como se João entrasse na esfera do divino. Então, o problema sinótico é uma discussão teológica que é interessante, por isso que nós notamos essa certa semelhança nesses 3 evangelhos e notamos que João é muito diferente, tá bom? Ou seja, foi da presciência divina. Vamos lá, deixa eu melhorar essa discussão. As cartas de Paulo às igrejas. Por que só Paulo escreve tanto às igrejas? Não poderia ser Pedro escrevendo muito mais do que Paulo? Deus separou Paulo para quê? Ponto final. Ou seja, nós não temos o controle sobre isso. Nós entendemos que, assim como Maria teve uma função, que é gerar nela o Salvador, os apóstolos tiveram seu ministério. Alguns tiveram um ministério literário. E Paulo foi um ministério muito literário. Ponto. Agora, é óbvio que para nós, Paulo tem mais peso, porque Paulo deixou um conteúdo escrito mais relevante. Assim como Isaías é um profeta chamado maior, Jeremias, Ezequiel, deixaram tantas profecias, mas nem por isso os profetas menores deixam de ter prestígio como Isaías. Mas é normal que Isaías acabe, Jeremias e Ezequiel, tendo mais destaque, porque é uma quantidade mais significativa de revelação. Então, para nós que somos um povo que temos sim a tradição, mas principalmente a nossa fé está baseada num texto sagrado, a gente é mais impactado. Mas vamos lá, para eu fechar esse ponto. Dos apóstolos, tem apóstolos que parece que eles eram mudos. Na verdade, tem apóstolos que a gente quase não nota a existência dele na Bíblia. Aí eu te pergunto, eles não fizeram nada? Claro que fizeram. Sacudiram aquele mundo. Por outro lado, a obra deles não se perpetuou. Assim como nós aprendemos nas aulas de introdução ao Antigo Testamento 1, e principalmente no Antigo Testamento 2, que falamos sobre os profetas literários e os não literários, os apóstolos. Então, a gente vai ver, por exemplo, Tomé no Novo Testamento, porque ele duvida. E porque em outra ocasião ele questiona. Mas senão ele passa desapercebido. Agora, nos dias do Novo Testamento, Tomé foi um gigante. Assim como também Bartolomeu e outros apóstolos que a gente não tem documento. Então, eu poderia classificá-los como apóstolos não literários e os outros apóstolos literários. Então, interessante, né, Tomé? Eu estou fazendo essa defesa porque na história do cristianismo nesses 2000 anos, tem pessoas que deixaram um legado maravilhoso na sua região,
fazendo uma obra de evangelismo, de pastorado, e deixou uma igreja, mas não deixou nada escrito, não deixou nada formal, mas deixou um legado para as outras gerações. Enquanto outros pastores deixaram uma igreja edificada, mas deixaram também muito material escrito, que continua abençoando muitas gerações. Ou seja, lá no céu a gente vai saber de tudo isso, mas para nós aqui que ficamos nessa terra, que precisamos de documentos, fatos, para avaliar melhor uma história, a gente gosta muito daqueles que deixaram um texto, né, ou deixaram mais obras, mas no reino de Deus é diferente da nossa avaliação humana, né? Muitas vezes lá no céu a gente vai ficar surpreso, por exemplo, que aqueles apóstolos que eu acabo de dizer que são apóstolos praticamente para nós mudos, quem sabe eles eram muito mais gigantes dos que os que escreveram. Ganharam vidas, o desdobramento da obra que eles realizaram abençoou gerações, cidades, povos, nações, e, de repente, historicamente, quem ganha os louros de tudo isso é Pedro, Paulo, João, mas, na realidade, não foi esses apóstolos, eles só colheram, né, um fruto das outras gerações, mas quem plantou mesmo e quem vai ser o galardoador serão esses outros, né? Podem ver que isso se repete na história da igreja, né? Hoje, quantas igrejas maravilhosas estão espalhadas no Brasil, pastores fazendo obras lindas, daqui a 200 anos não serão lembrados, enquanto outros serão lembrados. Quem é maior? Nenhum é maior, nenhum é menor, todos estão fazendo uma obra. É porque, diante do dom de Deus, Deus vai permitir com que alguns se perpetuem e outros não, mas não tem maior ou melhor, só tem servos, assim como Maria, né, que foi fiel e disse, eis-me aqui, né? Pode ver, Zacarias, pai de João Batista, eis-me aqui, deu uma vaciladinha, ficou mudo, aprendeu, Isabel aprendeu, ou seja, a gente vê muito mais Maria, não vê quase nada de Zacarias, não vê quase nada de Isabel, mas olha o legado que eles deixaram. Então, os Eu acho que, sinóticos têm isso, tá bom? eu Então, acho que um lê bom, aqui Mateus acho que um bom 8:1. exemplo disso aí também é a Aquila e Priscila, né? Que mesmo antes de receber o Espírito, já pregava Jesus lá, fazendo missão. Exato. E na matéria de história eclesiástica é muito legal que a gente começa a ver o quanto alguns povos foram alcançados e eram bárbaros. E muitas vezes até a teologia meia vesga, mas eles iam, pregavam Jesus, pregavam o reino de Deus e estavam dispostos a morrer. Então é lindo isso, né? Então, tudo começa aqui com Marcos, né, possivelmente, e aí leia para nós aqui, toma por gentileza. Mateus, aprimoramento editorial. Mateus e Lucas frequentemente suavizam a deselegância gramatical do grego rústico de Marcos ou omitem detalhes que poderiam ser mal interpretados. Exemplo: familiares julgando Jesus louco. Então, percebe que essa avaliação, e aqui é muito legal quando a gente faz essa lição de casa, porque a gente vê que, mesmo sendo um assunto religioso, nós, como religiosos, não praticamos suicídio intelectual. Não é porque somos religiosos que somos desprovidos de saber, de crítica, de reflexão. É que nós acreditamos no espiritual. Mas isso não quer dizer suicídio intelectual, né? Então a gente vê isso nos apóstolos. E agora aqui, leia para nós, toma por gentileza. Lucas, incorporação maciça. Mateus incorpora quase todo o texto de Marcos. Lucas incorpora cerca da metade. Sequência inquebrável. Marcos atua como uma âncora cronológica. Mateus e Lucas quase nunca se desviam da sequência de Marcos. Simultaneamente. É muito interessante essa ideia, né? Tá bom? Então, continuando aqui. Aqui teremos esses debates, né, que são questionamentos, né, de quem usou qual fonte. Então, leia para nós, por favor, Tomé. A hipótese documentária, mapeando a fonte Q. Evangelho de Marcos, narrativa base. Mateus, material exclusivo de Mateus. Lucas, fonte Q, Quelli.
Material exclusivo de Lucas. Hipotética coletânea de ditos e ensinos de Jesus, escritos em aramaico, ou no caso, o query, né? Fonte Q. Hipotética coletânea de ditos e ensinos de Jesus, escrita em aramaico ou grego, similar aos livros proféticos do Antigo Testamento, sem narrativa da paixão. O desafio que a crítica alerta: o grau de concordância sobre os ditos varia enormemente entre Mateus e Lucas, que nunca foi encontrado, levando alguns eruditos a postular múltiplos pequenos panfletos ou forte tradição oral para complementar. Então, percebe que aqui, qual é a ideia? O Evangelho de Marcos é a base para Mateus e para Lucas. Mas possivelmente havia uma fonte que, vamos imaginar aqui, o colegiado apostólico, supervisionando também Mateus e Lucas. Nenhum problema. Então, percebam que esse exercício é um exercício de exame nos três evangelhos, mas ele é muito interessante. Porque aqui, M, né, no caso de Mateus, é um material exclusivo. Ele usa partes exclusivas. Lucas também usa partes exclusivas. Mas há uma certa semelhança que tanto Lucas quanto Mateus pegou algumas informações de alguém. Poderíamos chamar aqui todos os discípulos que conviveram com Jesus. Então, assim, essa é uma discussão bem interessante, né? É uma hipótese documentária, mas, assim, não se preocupem que isso não vai cair na prova, até porque, para nós, irmãos, pense assim, quando Isaías diz que a virgem ficaria grávida, ele não explicou isso, ele recebeu isso como uma revelação, assim como ele também, quando ele profetizou que Deus habitaria entre nós e o seu nome seria Emanuel. Vamos aqui imaginar no lugar de Isaías. Isaías apenas recebeu isso, ele tinha certeza que Deus estava falando. Agora, vamos se colocar na pele de Isaías, um profeta da corte, ou seja, uma pessoa importante, ilustre. Ele está profetizando e está dizendo para o rei, para os sacerdotes, para os profetas, para o povo judeu: olha, a virgem vai ficar grávida. Explica isso na cabeça de um cético, né, Tomé? Explica isso. Não dá para explicar. Isso é inexplicável. Mas o que ele faz? Ele profetiza. Então, esse questionamento, mesmo que ele seja um questionamento legítimo, e de fato ele é um questionamento legítimo, não tem problema. Nenhum problema. Pode ser que aqui seja os demais apóstolos, as reuniões, o apóstolo, o Mateus, como Lucas, tendo informações e pegando palavras, cruzando informações, nenhum problema. Essa fonte pode ter existido? Pode. Quem ela é? Nós não sabemos. Então, isso não tira o mérito, né? Não tira a beleza, não tira o significado. Eu estou falando tudo isso porque pensa agora de novo Isaías, né? Eu amo aquela profecia de Isaías 9:6 porque ela é lindíssima, né? A maneira em que ela registra Jesus é algo assim magnífico. Eu quero até ler aqui na NVI 9:6 de Isaías, que diz, né? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Pensa Isaías recebendo essa palavra. É o menino que vai nascer e ele vai ter o governo de tudo nos ombros dele. Ele não ficava explicando. Então, a discussão ela é legítima? Ela é. Mas nós precisamos saber que esses homens, Marcos, Mateus e Lucas, receberam sobretudo do Espírito Santo. Como eu mencionei, os 12 apóstolos poderiam escrever a biografia de Jesus. Porque não foi Maria que recebeu o dom de relatar a biografia de Jesus. Não é verdade? Então, olha só,
Se há alguém competente para falar da biografia de Jesus, é Maria. Haveria alguém mais importante para falar sobre a biografia de Jesus do que Maria? Não, ninguém. Se alguém conhecia Jesus virado até pelo avesso, era Maria. E por que ela não fala da biografia? Por que ela não diz e alguém escreve? Porque não foi. Ela não foi separada para isso. Ela foi separada para cuidar do menino Jesus, do adolescente Jesus, do jovem Jesus, do homem Jesus, ponto. E depois seguir ele, crendo que ele era o salvador dela. Fantástico isso. Então perceba que é legal quando a gente usa essas hipóteses documentárias, porque é um exercício acadêmico muito curioso. É como quando pegamos, por exemplo, o texto de um salmo, que nós vemos que ele é escrito com as letras do alfabeto, há ali um cuidado poético, há ali uma melodia, mas, sobretudo, a gente não pode ir para o lado técnico da técnica e do humano. A gente tem que ir para essa vida que crê em Deus, que tem, tem a dependência do Espírito Santo, porque senão a gente se perde no intelecto humano, tá bom? Então, eu estou fazendo esse comentário para dizer, olha, essa discussão é muito legal, mas jamais se esqueça que mais legal e mais maravilhoso do que tudo isso é saber que o Espírito Santo deu um texto a Marcos, um texto a Mateus, um texto a Lucas e um texto a João, que retrata a biografia do mestre, e é isso que é o alimento de Deus para a nossa vida. Tá? E é nessa hora que a gente admite como fé. Né? Porque quando a gente pega um livro, como nós estudamos aqui, né, nos profetas, tem livros bem estruturados, parece que foram divididos, organizados. Nenhum problema. Possivelmente houve um cuidado, né, e uma participação do profeta ali, mas a gente sabe que não foi o profeta na força do profeta. Quero concluir essa parte usando Davi. Davi, quando vai enfrentar Golias, era Davi? Era Davi, mas era a força de Deus na vida de Davi. Então, a gente nunca pode perder isso de vista. Não foi Davi que venceu Golias, foi o poder de Deus na vida de Davi que faz ele vencer Golias. O que Davi fez? Davi fez algo muito parecido com Maria. Eis-me aqui, Senhor. É para eu batalhar contra ele, eu vou. Na tua força, e foi e venceu. Mas, assim, a gente não tem que levar para o lado humano, né? E também a gente não pode ir para o lado somente espirituoso, como se o humano não participasse. Porque, de fato, toda revelação a gente vai ver um lado humano participando, porque Deus escolhe os humanos descendentes de Jacó, como eu e você, para fazer a obra dele, né? E é isso que me apaixona na Bíblia, porque são homens pecadores como nós que fizeram as Escrituras, tá bom? Então, tudo bem até aqui, Tomé? Tranquilo? Olha, Tranquilo. Sônia, paz, minha irmã. Seja bem-vinda. Paz, irmão. Boa Graças noite. paz, irmã Sônia. Tá, paz. Vamos só ler mais um slide e aí a gente já... não, vamos parar aqui. Vamos parar aqui, aí a gente volta em minutos, né? Aqui a gente vai continuar trabalhando um pouco sobre isso. Já deu tempo aqui. E a gente volta em instantes, tá bom? Tudo bem? Tranquilo, Tomé? Ok. Uma pergunta? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Então tá bom. Então, a gente vai dar uma pausa, irmã Sônia. A gente já volta, tá bom? Então, eu vou parar aqui a gravação e já volto daqui a alguns minutos, tá bom? Fica aí um pouquinho, irmã Sônia.